O Egito foi dominado pelos persas, pelos hititas, pelos hicsos, pelos gregos, pelos romanos, e aí depois chegaram os árabes em 642 depois de Cristo. E aí começou o domínio árabe, e aí hoje o Egito hoje o Egito é um país muçulmano por causa disso, mas que tem uma população católica grande. Os primeiros cristãos... O Egito? Os primeiros cristãos foram pro Egito, que eram os coptas. E aí, então, foi de lá que o cristianismo começou a sobreviver e depois se espalhou. E aí começou com os apóstolos, aquela história toda começou a se espalhar. Tem um bairro copta lá no Cairo que tem a caverna onde Jesus ficou escondido 3 meses. Você falou que tinha umas coisas lá meio nesse pique cristão aí. Eu me lembro que você falou que tinha uma casa, né? Que parece que é onde a Sagrada Família se refugia. É no Egito? Isso, é no Egito. Tem um lugar, tem um mapa no Egito que mostra todos os lugares que a Sagrada Família se refugiou. Porque eles ficaram no Egito quase 4 anos e eles ficavam mudando de lugar. Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Maria e José, exatamente. Então, quando Jesus tinha... se eu não me engano, 3 anos, ele ficou 3 meses nessa casa. Essa casa ela é muito interessante, porque ela é uma casa que ela foi construída em cima do muro de uma fortaleza babilônica, no Egito. E aí os caras fizeram uma casa onde tinha uma caverna, eles esconderam a Sagrada Família lá, e hoje tem uma igreja em cima desse lugar. Então você consegue entrar na igreja, você consegue ver ainda o muro babilônico, porque tem uns vidros assim no chão que você consegue ver, e depois no fundo da igreja tem uma caverna que você desce, e lá tem um lugar onde a Sagrada Família teria ficado. Seria a casa. Que seria uma caverna que ficava embaixo da casa. Hoje a casa não existe mais, hoje é a igreja mesmo que tem lá. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Existe muito debate aí da historicidade de Jesus, né? Sim, tem gente que fala sim. que ele existiu, tem gente que fala que não, tem gente que fala que a época, Messias pipocavam, a vida de Brian fala muito sobre isso. Né? Era bem aquilo ali, tipo, toda hora tinha um Messias. E um deles meio que se destacou, assim. E alguns falam até que Jesus nunca existiu, mas que como tinha essa situação, meio que... décadas depois, tinha um cara lá que falava umas paradas, então isso aqui que eu quero contar... Nunca existiu historicamente, Nunca, tem esse debate. Como é que sabe que essa é a casa que eles ficavam? Assim, então, cara, você tem um debate acadêmico hoje, né? De que você não tem evidência arqueológica de que Jesus existiu. E as evidências documentais que você tem, elas são fracas. A não ser que você acredite na Bíblia e pronto. Aí é só crença na Bíblia e vai. E aí tá tudo certo. Os egípcios antigos, eles guardavam alguns registros desse primeiro cristianismo copta. Então, eles não sabem lá se foram os coptas, que foram os primeiros cristãos mesmos, que criaram essas histórias, ou se esses coptas realmente tinham um registro oficial de que, olha, esse lugar foi onde Jesus e tudo. Tanto é que tem um mosteiro de São Simão lá no Egito, que é um lugar onde também a Sagrada Família teria ficado escondida. Então, esses coptas, eles dizem, é aqui que aconteceu. Entendi. Tem um outro lugar lá interessante, cristão também, que é o Mosteiro de Santa Catarina, que é o primeiro mosteiro do mundo, fica no pé do Monte Sinai. E tem o Monte Sinai, né? Que tem o Monte Sinai, né? Que é do lado. E dentro desse mosteiro, né? Dentro do mosteiro tem a sarça ardente. Tem o poço onde Moisés conheceu a esposa dele, Séfora. E você tem ainda uma relíquia sagrada que é a mão de Santa Catarina. Mas são os coptas que dizem que ela morreu lá, que ela tá lá. Essa é a igreja que eu tô falando. Essa igreja é uma igreja que ela é... a casa? A casa era aí. Eles destruíram a casa, construíram essa igreja. Percebe que ela é toda feita de tijolinho. Ela é um estilo copta, que é esse primeiro cristianismo. Essa igreja tem algumas coisas muito interessantes. Ela tem esse estilo diferente. Aqui para a esquerda, de quem está vendo a imagem, tem uma entrada onde tem uma fonte, um poço, na verdade, que seria o poço onde a Sagrada Família bebia água. Você desce numa caverna onde tem esse lugar. E tem 12 colunas nessa igreja, representando os 12 apóstolos. Uma dessas colunas é feita de uma pedra diferente, representando Judas. Eu ia falar, Judas? Isso. E tem uma outra coluna que teve uma época na Páscoa, acho que foi na década de 60 do século passado, que ela chorou sangue. A coluna? A coluna. Então ela é hoje protegida por um vidro, tem a mancha ainda do sangue na coluna. Então essa igreja tem um monte de coisa legal. Tem uma pia batismal do século III. Nós estamos falando do ano 200. Nós estamos falando dos primeiros cristãos, provavelmente foram batizados no século III. A gente está falando de uma pia batismal que provavelmente os primeiros cristãos foram batizados nela, cara. Então essa igreja é muito incrível. E ela fica numa rua assim, parece uma rua de idade média, assim, você vai entrando e chega ali e ela tá lá, e cara. É um ponto de peregrinação, muitos cristãos vão lá. Os gregos e russos, os ortodoxos, é o Mosteiro de Santa Catarina e esse bairro copta, cara, na Páscoa, em abril, o Egito é lotado de grego e de russo. Porque aí os caras vão lá fazer
peregrinação porque os coptas são ortodoxos, né? Então... É bem época cristianismo primitivo mesmo, né? Bem, bastante. Não tinha igreja, né? Praticamente, né? Tem uma imagem de Jesus aí também, que é do século IV. Imagem é uma pintura. Ah, tá. Que é muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, né? Ele é mais moreno, de barba preta. É o correto, né? É uma imagem... talvez uma das primeiras representações que a gente tem mesmo da figura de Jesus numa igreja é essa. Ah, é? Olha que incrível. Você falou que é por aí que tá a salsa al dente? Tá dentro do... Al dente. Tá dentro do Mosteiro de Santa Catarina. Ah, é? Eu tenho um pedacinho dela. Que é onde... Pra mim, essa é a mais emblemática. Emblemática, assim, porque é onde Deus se manifesta. Né? Isso. Que é de Moisés, Moisés, né? Que ele aparece no fogo. Que é o Guilherme Briggs naquele filme lá do Moisés lá, aquele de animação da Príncipe do Egito. Príncipe do Egito, que é o Guilherme Ele que Briggs dubla? É ele que dubla. Nossa, eu adoro esse filme. Esse filme é maravilhoso. É muito bom. É animação. Eu pensava que era Disney, não é? Que é onde Deus fala, eu sou o que sou, que é uma das maiores perguntas da humanidade. Moisés faz pra Deus, né? Mas quem é? Quem é você? Eu sou. Eu sou o que sou. E nesse filme é muito legal, nesse Príncipe do Egito, é uma animação, né? Tem o fogo na salsa, né? E aí, se você reparar, tem a voz, tem uma voz masculina e uma voz feminina junto. Na hora que Deus responde. Então, como se Deus representasse... Ele é tudo, né? Ele é o Como se tudo. fosse Ele é o tudo. tudo. Ele é o tudo. Aquela ideia primitiva também de que um deus homem e um deus mulher, né? A Xerá seria a contraparte feminina. E lá tem o quê? Tem um pedacinho Então, aqui esse é o Mosteiro de Santa Catarina. A gente tem a igreja de Santa Catarina aí dentro. Isso é um mosteiro. Parece, é o mosteiro. É o primeiro mosteiro do Parece mundo. o filme A Freira. É o primeiro do mundo. E aí a gente tem a igreja. Ah, é o primeiro do mundo? Primeiro do mundo esse. Cara. E aí você tem um lugar ali onde tem a sarça ardente. E detalhe, é a original. Não é tipo uma filha, não é que nem a figueira lá onde o Buda iluminou, que já é uma descendente. Não, é a original. E ela tem várias histórias bacanas. Essa primeira tocar, que dá pra tocar. E o dia que eu tava lá, caiu um ramo no meu pé, eu peguei e trouxe. Então assim foi, não precisei nem pegar. Ela fica num lugar assim um pouco alto. E tem uma imagem, né, dela pegando fogo para representar essa parte bíblica. Olha a igreja por dentro. Todos esses lustres que vocês estão vendo, tudo presente da Grécia, da Rússia, que eles vão dando porque essa igreja é super importante para esse mosteiro, né, para os ortodoxos. A sarça, cara, se você tira uma muda dela e tenta plantar ela em outro lugar, ela não cresce. Não cresce. Eles já tentaram fazer isso várias vezes, não conseguem fazer crescer. Aí, 15 metros da sarça, tá um poço que é onde o Moisés conheceu a esposa. Então tá tudo dentro desse complexo. Olha ela aí, a sarça ardente aí. Nossa, que maravilhoso. Esse é ela já verde, bonita, e né? Isso é dentro do mosteiro. Isso é dentro do mosteiro. Tá vendo? Tem tipo um muro onde ela tá suspensa. E isso é dentro do mosteiro e você tem acesso a ela. Você pode tocar nela, você pode chegar perto dela. Mas que incrível. Ela é essa que tá em cima. Isso, ali, né? é esse arbusto grande que vocês estão vendo lá em cima. Incrível. É a sarça ardente, a original. Quem que é o mosteiro mesmo? Santa Catarina. Ela tem uma história. Eu não conheço Ela tem uma história. dela. Ela era culta, era erudita, e ela se converte ao cristianismo durante o Império Romano. E aí ela começa a converter as pessoas naturalmente, não porque ela queria. Ela começava a falar de cristianismo, as pessoas se convertiam. Isso. E aí o imperador romano chegou nos pais dela, que eram nobres, e falou assim: ou você segura a filha, ou nós vamos ter que dar um jeito nela. E aí não seguraram. Aí ela foi torturada, foi martirizada e foi morta. Enterraram ela, levaram ela para ser enterrada no Sinai, na Península do Sinai. E aí a lenda conta que um anjo apareceu para os peregrinos no Sinai e pediu para mudar o corpo dela de lugar. E aí eles mudaram para esse lugar onde eles construíram um mosteiro, que até se der para voltar aquela primeira imagem lá, Kratos, do mosteiro, ele fica bem no pé do Monte Sinai. Tanto é que às vezes que eu subi o Monte Sinai, eu começo pelo mosteiro. Então você vai, visita o mosteiro, conhece o mosteiro. Olha lá, aqui dá pra ver direitinho. Esse monte ali atrás, ó, é o Monte Sinai. Você fez o caminho que Moisés fez, eu subi 2 vezes o Monte Sinai já. Pra buscar os mandamentos. E ó, eu vou dizer que ele era crossfiteiro, viu? Ô negócio difícil de subir, cara. É puxado, cara. Mas naquela época. Mas não tem nenhuma trilhazinha feita hoje em dia, assim? Tem, mas assim, são 4,2 km de subida e depois mais 750 degraus, que são pedras colocadas, que dá mais 1 quilômetro pra você chegar no topo, cara. Tanto onde ele recebe. Que é onde ele recebe. Pra subir o Monte Sinai. Tem um pedaço que tem um Uber camelo. Você pode pagar um camelinho, ele te leva até um lugar. Mas a escadaria, rapaz, você tem que subir na raça.
E a gente começa a subir às vezes 3 da tarde pra chegar lá às 6. Então são 3 horas de subida. Mas a pé mesmo? A pé, cara. A pé é pra ver o pôr do sol, depois desce. Daniel, vai? 2 horas e meia pra descer, é uma aventura pra ir lá. Tem onde tem uma igreja, uma mesquita e tem uma pequena caverninha lá, que é onde o pessoal diz que Moisés ficava pra se proteger. E o corpo da santa tá aí. Ela é santa? Ela é santa, Santa Catarina. Toda vez que a gente fala Santa Catarina é ela. Mas não tá o corpo dela lá. Eles só acharam a mão dela. Então a mão dela tá lá. A mão tá? A mão tá lá. A relíquia tá lá. A mão dela tá lá. Então tá vendo isso? A gente tá falando de Egito, gente. Tudo isso no Brasil, né? Santa Catarina. A gente tá falando de Egito, né, cara? Olha a riqueza de história que esse país tem, né? Não só Egito faraônico, mas as coisas gregas, romanas que tem lá também são incríveis. E toda essa história faraônica de templos. Cara, o Vale dos Reis é um lugar incrível. Enfim, tem milhões de coisas pra conhecer lá, né? Eu fui pra canonização do Carlo Acutis e acabei sem querer indo pro funeral do Papa, né? Em Roma, imagina. E aí eu tava com viagem marcada pro dia 22 de abril. Ele morreu, acho que no dia 20... no dia 21. E aí acabei viajando. E aí tem uma igreja lá que chama Basílica da Santa Cruz em Jerusalém, que é o nome da igreja. E lá tem as relíquias da Cruz de Cristo. E aí eu falei, caramba, você já foi nessa igreja? Não fui ainda. Cara, é maravilhoso. Já foi, Andrei, né? Ela é uma... Lá todo mundo, quando vai pra Roma, né? Quer visitar, claro, né? Tem a Santa Maria Maggiore, mas acho que é do Vaticano, onde está sepultado o Papa. Eu fui no túmulo dele um dia depois. Fiquei 3 horas na fila pra ver o túmulo do Papa. Bem de pertinho assim, mas tava valendo a pena. Então, e nessa igreja, eu falo que eu descobri por acaso, por quê? Porque a galera vai pra Roma, quer passar nas Portas Santas, quer visitar o Vaticano, né? Que tá ali por perto também. É aquele roteiro que é mais básico, que é o roteiro turístico. E nessa igreja, é uma igreja que parece que pra mim, as maiores relíquias estão lá. Inclusive, eu até trouxe umas fotos pra mostrar. Que lá tem a relíquia, pedaços da cruz de Cristo, que seria a mãe de Constantino I, Santa Helena, que teria ido para a Terra Santa e buscado essas relíquias, né? Ela se converte também ao cristianismo, ela já é idosa, com seus 80 anos. Ela vai buscar na Terra Santa esses pedaços da cruz. Tem o espinho da cruz, da coroa de espinhos, tem 2 espinhos da coroa de espinhos. E tem o que mais me impressionou, que é o dedo de São Tomé. Olha aí. O dedo de São Tomé. O famoso dedo, né? Deixa eu tocar aí. O famoso dedo, que é o que toca nas feridas de Cristo. E tá lá o dedo como uma relíquia, assim. Até mandei essa... Aí nessa foto dá pra ver que esse fora é o relicário, né? E dentro ali você tem pedaços, fragmentos da cruz de Cristo. E eu percebi que essa igreja não estava tão lotada assim. Eu falei, gente, como que pode? Porque quando a gente fala de cristianismo... Aí, é o dedo de São Tomé. Esse parece um batom. E aí seria o dedo dele que tá ali dentro, que é realmente aquela história, né? De quando Jesus morre na cruz e é sepultado. Os apóstolos estavam ali no tabernáculo, ali todos com medo de serem pegos, porque estão sem o mestre, sem Jesus. E aí Jesus aparece lá dentro, né? As portas estão trancadas, ele aparece lá dentro e todo mundo... Ué, mas quem abriu a porta pra ele? Ele simplesmente entra... E aí, mas antes dele entrar, Maria Madalena vem e fala, roubaram o corpo do Senhor, né? E aí São Tomé fala, não acredito, né, e tal. E aí acho que Pedro e João falam, ele ressuscitou. Aí nesse momento que Tomé fala, não, eu não acredito que ele ressuscitou. E ele aparece, não acredita, Tomé? Então toca aqui. Aí ele levanta a roupa e tá com a ferida da lança. E esse dedo que toca na ferida da lança. Tem até uma pintura famosa. E aí é o dedo que tá lá e aí Jesus fala, bem-aventurados aqueles que creem sem ver, né? Que creem sem ver. E tem hoje em dia, né? Só acredito vendo, né? Que é um ditado popular, né? E aí o dedo de São Tomé tá lá como uma relíquia. E pra mim, assim, você para pra pensar que é o dedo que tocou Cristo. Você para pra pensar que tem um pedaço lá também dos cravos que teriam pregado Jesus na cruz. Aí esse daí são 2 espinhos da coroa de espinhos. Estão ali dentro. E as relíquias de lá são relíquias de Cristo. Você para pra pensar? São as maiores. Eu sempre até brinquei na hora que eu falei lá. Não é Padre Pio, não é Carlo Acutis, não tem Santa Catarina, não tem Moisés. É Cristo, que é o próprio Deus pros cristãos católicos, né? E aí você estava falando, Léo, essa parte aí desse vídeo, você estava falando dessa casa que
Sagrada Família se refugia no Egito. Em Loreto, na Itália, tem uma casa, na verdade são 3 paredes assim, que eles falam que eram as paredes da casa onde morou a Sagrada Família. E é as paredes da casa onde Maria recebeu o anjo Gabriel quando ele anuncia que ela seria a mãe do Salvador. E aí dentro lá dessa igreja em Loreto tem essas paredes. Essa parede que eu tô tocando aí, ó, que é uma devoção que eles fazem, seria a parede original da casa onde morou Maria. Você imagina isso? Caramba. Cara, e assim, eu não sabia que tinha tanta coisa absurda de como que eu vou dizer? De importância. De importância pra fé, né? Porque, historicamente, o que eles dizem? Que essa casa poderia, sim, ter sido da Sagrada Família. E sabe o que é mais importante e mais interessante nesse caso? Na parede tem uns tijolinhos que estão preservados com plástico, assim, transparente, mas bem resistente, que é onde tem marcas feitas por pessoas. E aí muitos falam que pode ter sido alguém da Sagrada Família, tipo Jesus criança, que foi lá e Sei. riscou. E eles colocam uma proteção, assim. Eu achei isso incrível. Eu falei, cara, como que... Você imagina a parede original da casa da Sagrada Família? É claro que quando eu postei esse vídeo, tem muita gente falando, não, a igreja inventa isso, é mentira. Mas será, Léo, que a galera inventa? Cara, a igreja eu acho que cria essas relíquias? Isso era... Na Idade Média, isso era muito comum, né? Criar as relíquias porque... Pra vender. Porque se você tivesse na sua cidade, na igreja da sua cidade, uma relíquia sagrada, você tinha peregrino. Peregrino ia lá e gastava, se hospedava, e é o que acontece gerava até economia. hoje. Então, assim, o comércio de relíquia falsa na Idade Média era bizarro de Tinha grande. até aquela piada, né? Se você juntasse todos os pedaços de cruz de Cristo, dava Arca de Noé. Não, e tinha um pedação lá nessa. Sim. E aí, essa daí, ó, essa parte... essa daí seria... Que tá na mesma igreja lá em Roma. Seria o pedaço da placa que... É Pilatos que manda colocar? Na cruz de Cristo. Sim. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Isso. É a placa, essa daí, ó. Olha cara, aí. na hora que eu cheguei perto, juro pra você, que eu choro em tudo, né? Mas eu me emocionei muito. Eu falei, aí eu vi os chineses, né, tocando, ajoelhados. Eu fui lá e fiz o mesmo, assim, porque eu falei, cara, isso aqui é incrível. Essa daí seria essa placa. E aí eu fiquei sempre nessa dúvida. Porque você fica pensando, né? Será que realmente a igreja... Eu não sei se a igreja católica iria colocar algo que ela não... Talvez não seja, mas ela acredita que seja. Pode ser. Porque o que acontece hoje? Para você pegar uma relíquia dessa e fazer um exame numa relíquia dessa, por exemplo, de uma datação de carbono... De autenticidade. Você vai ter que cortar um pedação da relíquia. Você vai estragar a relíquia. Então a igreja católica ela é bem conscienciosa nisso. Ela fala assim, olha, a gente acredita que é. Porque por documentos antigos que a gente tem, parece que a origem é atestada. Mas... certeza absoluta a gente não tem. Então a gente acredita porque é uma questão de fé. Só que eu não vou entregar isso para nenhum cientista porque ele vai cortar metade da placa para dizer, olha, é ou não é. Esse é um dos problemas do sudário, né? Não dá para fazer uma análise séria do sudário porque não dá para cortar o sudário inteiro. Né? Mas é muito pequeno pra gente saber. Então assim, aí cada vez eu ouço uma história diferente, que foi comprovado ou não foi comprovado. Cara, não dá pra saber. É o colesterol do ovo da... Porque assim, pegou aquilo lá, passou por um incêndio. Em algum momento o calor afetou. Aquela radioatividade do calor, ela afeta o teste. Então não dá pra ter nada conclusivo ali. Eu tenho uma teoria do sudário que eu acho que ele é uma produção da Idade Média. Acho que ele serviu pra enrolar o corpo de um grão-mestre templário, que era o Jacques de Molay, que é o que mais pode se aproximar de uma realidade. Mas, quando a gente pega essas relíquias, cara, a igreja, ela tem a fé de que aquilo é. Só que durante a Idade Média, esse comércio era tão grande, se popularizou tanto, que hoje é muito difícil dizer... E vamos partir do pressuposto que, a Bíblia tá certa, Jesus existiu, tudo aquilo é verdade. A gente partindo daí, até partindo daí é difícil de dizer. Porque você tem... relíquia que hoje você olha e fala assim, cara, isso aí é o dedo do São Tomé, mas tem outro dedo não sei aonde. Isso acontecia na Idade Média o tempo todo. 10 dedos. Tinha, mas ele só tem 2 indicadores, né? Mas a gente não sabe, mas não fala na Bíblia com qual que ele tocou, né? Não fala. Mas até esses, mas aí você imagina que é o indicador. crença é o indicador. Você pode tocar com vários. Aí você tem uma época na Idade Média que tinham várias igrejas falando que tinha o dedo. Normalmente é o indicador. É indicador. Você vai apontar, você vai... É o indicador. Mas independente disso, é o que eu fiquei pensando, assim. Será que a igreja, ela agiria no sentido de má fé? De má fé?
fé mesmo. Eu assim, acho que tipo, ó, hoje não. Não mais. Hoje né? não, mas naquela época é difícil. não tinha como saber. O Papa olhava e falava assim, cara, os caras acharam um pedaço da cruz. O cara falou, eu comprei de um cara lá em Jerusalém e a minha igreja agora tá recebendo peregrino e tá aqui uma parte do dinheiro que eu recebo. O Papa fala, beleza, a cruz é legítima. Teve muita guerra ideológica dentro da igreja durante muito tempo. Já teve 2 papas, já teve... Reza a lenda, uma papisa, né? Tem um monte de coisa aí. Papisa? Tem essa lenda aí que teve um Papisa papa... Joana. Papisa Joana que elegeram o papa. Aí quando foram ver, o papa... Era tipo um homem trans. Era uma mulher. Era, assim, não dá pra não, ter ela- A lenda é que era uma mulher. Era uma mulher. mas estava. Ela ingressou na igreja como menino. Ah, sim. Ela sempre escondeu essa origem dela. E ela foi subindo na igreja. Subindo. E ela Como chegou a homem. papa como homem. Como homem. Chegou a papa e aí descobriram. só que ela engravidou. E aí ela dá a luz no dia que ela tá na rua. Essa é a lenda. Documentalmente não tem nada. Tem até a carta do tarô de Marsella, né? Que é a Papisa. né? Em Que ela tá homenagem a ela. gravidinha, né? Nesse sentido. E tem até hoje, eu não sei se isso é uma lenda urbana. Vamos ver se o Léo vai conseguir me falar hoje. Que tem a tal do teste da cadeira. Não é uma lenda urbana. Isso É durante real? muito tempo foi real. Qual foi a história que eu escutei? Que por causa desse lance da papisa, toda vez que vai se eleger um papa desde então, o cara tem que passar por um teste, que é sentar numa cadeirinha que ela é vazada. Ou seja, os bagos fica pendurado, então chega um diácono, sei lá. E olha. Um apalpador E olha- oficial. Sim, e dá uma palpada ali. Você jura, palpa? É. Pra ver se é Pra ver se verdade? o cara é homem mesmo. É verdade? essa Não, história? então, a história da papisa é uma lenda. Sim. Ela não deu origem a isso, mas isso existiu na igreja durante uma época. Porque era o medo mesmo de que isso acontecesse de verdade. Essa coisa da cadeira? Cadeira Então vazada? tinha, o Papa sentava, era uma cadeira vazada, alguém ia lá, olhava e falava... Que a história da papisa, ela não existem registros históricos o suficiente pra Isso. gente afirmar que... Não, mas era uma lenda possibilidade. comum, uma possibilidade, uma tradição meio esquecida, assim, né? Que já teve vários papas diferentes, de família diferente. Já teve papa negro antes da escravidão. Tem tanta coisa. A história do Vaticano, ela é impressionante nesse sentido. E aí eu acho que se misturou talvez essas duas histórias. Sim, que é aquela sim. coisa meio maldizida, do tipo, isso aí eles fazem porque teve aquele lance lá da papisa, né? E aí foi um período ali da história da igreja que eles fizeram isso. Depois tem até alguns caras da igreja que ainda negam e tudo, mas isso documentalmente a gente sabe que rolava mesmo. Gente, chocado. Ia lá e garantia que era um homem que estava ocupando o Falando trono. de relíquia, falso ou não, mas parece que tem a coroa de Cristo, parece que tá em Notre Dame, né? Isso. Ela tá num relicário bem bonito Na lá em França. Notre Dame. É. Bem bonito. Tá lá a coroa com alguns espinhos faltando, porque parece que eles venderam alguns outros lugares, né? Mas a coroa de Cristo tá lá na Notre Dame, na França. Mas também tem essa coisa de parece que veio da Idade Média, não sei, foi vendida, comprada. Ela foi comprada por um rei francês por uma fortuna na época. Era uma fortuna que ele teria comprado de Jerusalém Quem e vai falar que não é trazido. verdade. O cara gastou essa grana. Exato. Eu não lembro qual foi um dos reis Luís Felipe alguma coisa, eu não lembro o número dele agora, foram vários, mas ele gastou uma fortuna na época para trazer o que seria essa coroa de Jerusalém e tá lá na Notre Dame. Foi uma relíquia comprada para ser trazida para lá, porque traz um peso para a Catedral de Notre Dame, né? O que eu percebi, olha lá. E é olha aí. lindíssima, né? Ela, aquela que tá, é a que tá ali dentro, É que né? tá dentro, É tipo uma fibra ótica, né? Porque o que eu já tinha ouvido também, que a coroa de Cristo, ela não é igual essa daqui, né? Alguns historiadores dizem que ela era tipo um capacete, que ela prendia tudo aqui. Ela vinha por cima inteira, assim, então fincava na cabeça. Mas essa daí não, essa daí remete às do filme, né? Eu sempre lembro do filme do Mel Gibson, né? Que é o que gera a iconografia que a gente conhece do cinema, por causa dela. Com a E aí ela coroa em aparece volta na da Idade cabeça. Média quando esse rei francês Tu vê que compra. Eu não sou mais cristão, não sou católico, mas eu gosto muito das relíquias. Eu acho que elas me aproximam muito da história. Eu fico realmente emocionado, assim. A não ser que tenha provas e provas que a gente não vai ter de que aquilo não é. Tá? Não é. Aí eu vou falar, então nem vou lá ver. Mas a Igreja Católica, especificamente, eu tô falando muito dela, eu sempre falo dela, na verdade, mas sempre tô falando muito dela porque eu voltei agora. E ela tem uma questão, assim, que ela sabe
pegar os fiéis e pra levar pra ela no sentido de tem alguma coisa aqui legal pra você ver. Então, por exemplo, vamos supor que você não acredita em nenhuma das relíquias. Só que muitas das igrejas lá tem o quê? Que aí não dá pra falar que não é. Os corpos incorruptos. Né? Então, por exemplo, eu sempre falo de Carla Cutts e Padre Pio, mas dessa vez eu visitei Santa Rita de Cássia, que aqui no Brasil tem uma devoção absurda por ela. Em toda a cidade do interior tem uma igreja. Vamos lá na igreja de Santa Rita de Cássia e tal. E a história de Santa Rita de Cássia é uma história muito sobrenatural. E fora a história dela, quando você entra lá na igreja dela, lá em Cássia, você vê o corpo dela que tá lá há 500 e poucos anos. Então aí... Sim, você vê um cadáver deitado. Eu assisti uma missa É que nem você vê uma múmia com ela no Egito. atrás de mim. Sim, é que nem você vê uma múmia no Egito de Que é uma 4 mil múmia, anos. não é uma múmia? É uma múmia. É uma É um múmia. processo de mumificação. É um processo de Às vezes é mumificação. natural. Mas segundo a igreja católica, Santa Rita de Cássia não passou por nenhum processo de mumificação. Isso, porque às vezes acontece E naturalmente. tá lá com o corpo incorrupto, você dá pra ver que o corpo tá já, né, a pele já tá toda seca, as mãos estão todas, os pés também. Hã? Mandar um skincare aí, né? Não, mas tem santos que estão com a pele, né, tipo Carla Cutts Não, mesmo, eu acho Padre muito Pio. legal. Meio bizarro e assustador. Não, também. então, Mas- exato. Porque, ó, lá, na história de Santa Rita tem algumas coisas sobrenaturais, porque ela foi casada. Então, por exemplo, ela foi casada, ela sofria violência doméstica, o marido era batia nela, agredia ela. E ela reza muito pro marido se converter. E aí ela fica muito... ela não se separa dele. Ela tem 2 filhos com ele. E ela reza muito pro marido se converter. O marido se converte. Ele se torna cristão, né? Se converte ao cristianismo. E aí ele vai para as batalhas e morre nas batalhas. E aí os filhos de Santa Rita de Cássia, da Rita de Cássia, né? Queriam ir vingar a morte do pai. E aí eles... a Santa Rita... Aí começa algumas histórias, né? Meio um pouco sombrias. Santa Rita reza para Deus para que se for para eles irem matar alguém, que eles morram. Os filhos ficam doentes e morrem. Aí, tipo, é melhor que eles morram do que eles matem alguém. Ela fica sozinha na vida e entra pro convento. E aí, quando ela vai pro convento, ela lá, o corpo dela. Não, eu acho que essa. Não, mas eu acho que essa não é Santa Rita, viu? Eu acho que essa é uma. Você procurou Santa Rita de Cássia? Eu acho que essa é uma nova. Ou é de outro ângulo, porque eu vi ela de lado lá. Mas eu também não sei. Talvez esse ângulo não tá eu tenho- favorecendo ela. talvez. Porque esses dias descobriram uma outra santa que tá muito parecida com essa. Mas eu acho que essa daí não é Santa Rita. Não, acho mas que é tem outra. impressionante mesmo, é impressionante mesmo. E aí, quando ela entra pro convento, ela... essa Santa Rita. Olha lá, olha o corpo dela. Olha a mão, olha o pé, olha o pé. Tá vendo? É igualzinho uma múmia. É uma múmia, É né? uma múmia igualzinho. É uma múmia. É que a igreja não usa Essa terminologia. essa terminologia, não usa, né? Mas ela usa corpo. E na verdade. incorrupto, né? Então, na verdade, tem até um diálogo sobre corpo incorrupto ou não. Tem padres que falam que é um corpo incorrupto. O que é o corpo incorrupto? Aquele que não entra em decomposição. Ele tem algumas partes que se decompõem, mas ele não some, ele não desaparece, fica só os ossos, igual nós meros mortais. Então ele fica inteiro. E aí a igreja fala: nossa, já é um milagre. Passa algum tipo de coisa? Então, vamos trabalhar. Agora, os santos atuais, eles estão ficando mais bonitinhos, né? O Padre Pio não é tão novo, ele foi... ele morreu em 68, ficou 40 anos sepultado. Então, agora, se você vê, ele tá bonito. Ele tá com o rosto... Inclusive, tenho até vídeo do Padre Pio que eu gravei recente. Carla Cutts tá bonito. Só que Santa Rita, você olha, ela não está tão agradável de se ver. Ela tá um pouco... Só que pros católicos, igual você falou, é mórbido, é creepy. Só que pros católicos é lindo. Andrei, você precisava de ver a galera lá. A galera chora real. A galera se ajoelha real na frente do corpo dela. Né? E coloca a mão e chora e tudo mais. E ela é conhecida como a Santa das Rosas. Ah lá, o Padre Pio, olha o rosto dele. Até É um barbinha. senhor deitado. A barba é original. Então. Isso aí vai levantar a qualquer momento. Vai dar uma espreguiçada. Eu falei isso. É o ele tá eremita do tarô dormindo. Pô, é isso aí. Ele tá dormindo. Foi isso que eu falei quando eu vi o Padre Pio. Eu falei, cara, parece que ele vai se levantar a qualquer momento e despreguiçar, assim, porque ele tá muito bonito. Não te assusta. É um senhorzinho, um padre deitado. E tá com sapato, olha lá. Santa Rita já tá descalça. E só pra terminar a história de Santa Rita, quando ela vai pro convento, ela entra em muito sofrimento, né? E ela tá orando um dia perante a cruz de Cristo e ela pede pra participar das dores de Cristo. E ela recebe bem no meio da testa uma espinha, um espinho da coroa de Cristo, que a gente tava falando da coroa agora. E esse espinho entra
inteiro e abre um ferimento que nunca se cura. E aquilo cheirava podre no convento inteiro. E, e ela é mudada de quarto, porque aquilo cheirava podre demais. Quando ela vai ficando doente, isso dura 15 anos, nos últimos momentos de vida dela, ela vai ficando doente. Como ela tinha família, uma parente dela vai visitar ela e ela pede uma rosa para essa parente. E aí a parente fala assim, aqui não tem rosa, tá muito frio, né? Aqui na Itália, no sul da Itália e tal. E aí ela fala assim, quando você chegar em casa, você vai encontrar uma rosa. Aí a parente volta pra casa e tem uma rosa florescendo no quintal dela, no meio daquele frio rigoroso. E aí fala, é um milagre, né? Ela falou que tem uma rosa aqui e tem uma rosa. Essa rosa é levada pra Santa Rita. E aí quando ela recebe essa rosa, ela tem uma melhora. E aí a madre superiora dela fala pra ela, então rega aquele pé de rosa morto ali, aquele como é que fala o pé de rosa? Roseira? Uhum. Rega esse pé de roseira que tá morto, ela vai lá e rega, fica regando durante uns dias antes de morrer e aquilo brota, lindo, fica maravilhoso. E essa roseira tá viva até hoje lá no Mosteiro de Santa Rita. Então a galera vai visitar a roseira, não pode pegar a rosa, né, gente? Ele fica bem no alto do mosteiro e quando ela morre, o ferimento que fedia podre começa a cheirar rosas. E dizem que se você for lá até hoje, no Santuário de Santa Rita de Cássia, você sente o cheiro de rosas exalando por lá. Uhum. Então, quer dizer, a história é bonita. A história, né, por mais que ela seja de dor e sobrenatural, ela é bonita. E Santa Rita de Cássia, ela é conhecida por ser a santa das causas impossíveis, porque ela realmente faz isso. Ela consegue converter um marido abusivo, ela consegue que os filhos não matem o pai, que pode ser meio creepy pra uns que o filho morra, mas eles não mataram os pais, não se tornaram assassinos. Ela consegue fazer flores brotarem. Nesse sentido. E é maravilhoso porque ela é tida como a santa das causas impossíveis por conta disso. E o altar tem várias rosas, assim. A igreja pensa em tudo, gente. É lindo o altar, assim. Várias rosas em volta, com os espinhos da rosa cheio, né, com o caule da rosa cheio de espinhos, tudo dourado, assim. É muito bonito. Então, quer dizer, você não é cristão, você não é católico, mas você quer ir lá pra ver o corpo de Santa Rita. Não. É que nem você ver múmia no Egito. Sim. Você quer ir ver a múmia lá do faraó. Eu, por exemplo, não sou cristão mesmo, mas eu adoraria fazer uma viagem dessa, assim, porque eu acho que isso aí é história pura, simbolismo. Isso é muita coisa. Eu não vou ajoelhar e chorar pra... talvez não, às vezes eu me converto ali na hora. Não sei, né? Vai reticente talvez não, igual eu. Fui gravar o Carla Cult e chorei que nem uma criança lá na frente. Vai que eu passo pelas portas ali só pra... Vai que, né? Tem meus pecados, né? Mas batizado ainda sou, né? Não mandei a cartinha me desconvocando. Mas sim, pô, pra mim é tão da hora quanto o Egito, assim. E tem uma coisa que é muito simbólica pro cristianismo, que um corpo que não tá corrompido é um corpo que no juízo final ele vai levantar inteiro, né? E a gente vai estar tudo escrito. Que imagina nessa ideia de que na vinda de Jesus todo mundo que morreu vai voltar, essa ideia do juízo final e tudo, é quase como uma imagem mágica daquele que não se corrompeu, que tá pronto para ser salvo, né? E o que é legal dessa coisa de relíquia é que a Igreja Católica tem relíquias em 3 etapas, né? A primeira, eles falam de primeiro grau, a relíquia de primeiro grau é o próprio corpo ou pedaços do corpo. Então, por exemplo, o Carla Cutts, ele acaba tendo o corpo dele como uma relíquia, mas pedaços dele são levados pelas igrejas. Foi você que falou agora do coração, que o coração é guardado e o cérebro é descartado. O coração do Carla Cutts está numa igreja fora do corpo dele. E na canonização dele, que ia acontecer agora, ainda não tem data, a mãe dele ia entrar com o próprio coração. Então, quer dizer, você olha uma coisa um pouco... Imagina a própria mãe entrando. E eu conheci a mãe dele, sabia? Eu conheci a mãe de um santo, cara. Que barato, né? A Antônia Salzano, eu até tive a oportunidade de fazer 2 ou 3 perguntas pra ela. Ela aí, ó. Essa é a mãe do Carla Cutts. Você imagina as tiazinhas lá atrás falando tchau. E, cara, assim, imagina, a gente fala... Porque tem muita história de santos que são canonizados e que a mãe ou o pai também são. A família inteira acaba virando santo, né? E aí eu conheci a Antônia Salzano. Essa não pode fazer uma merda nenhuma na vida. Não pode. Essa aí tem que seguir... E ela tava com uma carinha boa, cara, né? Então, a minha mãe deu uma olhada nela, achou ela meio... Abatida? Porque eu paro pra pensar o seguinte, mas assim, não uma batida, gente... meio... Sabe aquela pessoa que você sabe que ela tem uma dor grande, mas ela ainda tenta manter um sorriso? Porque é filho, né, mano? É foda. Não, mas fora isso, porque assim, qual que é o nosso costume? A gente
conhece uma pessoa, a pessoa morre, a gente sente saudade, mas a pessoa foi sepultada, a nossa cabeça não vê mais. É. A gente não vê mais aquela pessoa. Sim. Ela tá vendo o filho dela todos os dias, porque o corpo tá exposto. Tem